Olá, bem-vindos ao debate de Condeixa Nova no distrito de Coimbra. Na próxima hora vamos perceber quais são os desafios e obstáculos ao desenvolvimento deste território. Vamos também conhecer as oportunidades e, sobretudo, as propostas concretas de cada candidato à presidência da Câmara Municipal de Condeixa Nova. Convidámos para este debate os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal, apenas o Chega não está presente. São, por isso, meus convidados António Figueiredo, candidato do Partido Socialista, Liliana Pimentel, do Movimento Novos Caminhos, Avelino Santos, do Partido Social Democrata, Miguel Pessoa, CDU, e Paulo Avelar, do Bloco de Esquerda. Bem-vindos. António Figueiredo, comece por si. O Partido Socialista domina a autarquia desde que existem eleições democráticas, mas estas eleições são marcadas por uma profunda divisão no Partido Socialista Distrital. Acha que essa divisão, que é profunda, vai influenciar a escolha do eleitorado? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. O meu cumprimento aos participantes, à Paula, ao Miguel, à Liliana, ao Avelino. Muito obrigado por se disponibilizarem também para estar presentes neste debate, neste momento de esclarecimento. O meu cumprimento naturalmente à Catarina Fonseca e o agradecimento ao canal que em tão boa hora decidiu dar também um pontapé de saída na sua programação com estes debates sobre a política local. Bom, como a Catarina fez menção, efetivamente o Partido Socialista está no governo, na liderança do município desde que há eleições democráticas e isso tem sido acontecido por alguma razão. Naturalmente que o eleitorado tem sido muito fiel ao Partido Socialista porque constatou ao longo das várias décadas que os ideais do Partido Socialista, as ideias, as propostas e a execução das mesmas ao longo dos sucessivos executivos camarários demonstraram claramente essa competência e essa capacidade de fazer desenvolver o Concelho, tornando Condeixa hoje um concelho altamente apelativo para a sua população e para a fixação de população nova nos seus territórios. Fez menção também ao facto de ter existido uma divisão dentro do Partido Socialista que resultou de decisões das estruturas hierarquicamente superiores, neste caso distritais, e depois corroborado a nível nacional por parte do Partido Socialista, que optou por aquilo que são as listas que hoje surgem candidatas às eleições autárquicas em Condeixa e, como tal, eu quero acreditar que essa divisão que resultou num movimento dissidente do Partido Socialista, que através da criação de uma candidatura, que são o Condeixa Novos Caminhos, que não vai efetivamente influenciar de forma decisiva a decisão do eleitorado, sendo que, também temos perfeita consciência disso, porque não vivemos numa bolha de impercepção daquilo que é a realidade, naturalmente que irá sempre, de alguma forma, ter algum tipo de condicionamento, mas que, regra geral, quero acreditar que Condeixa se vai manter enquanto como autarquia socialista, em resultado muito daquilo que já foi feito nas últimas décadas em Condeixa, mas também, claramente, daquilo que é alguma disrupção, inevitavelmente, e nós já na vamos nossa candidatura. tentar perceber quais são as propostas concretas para os próximos 4 anos. Mas Liliana é uma das protagonistas desta divisão do PS distrital. Acha que com a sua candidatura, e está ligada à gestão dos últimos anos na autarquia, mas agora surge aqui um movimento novo. O que é que a sua candidatura vem propor de novo, depois desta divisão daquilo que era o rumo, digamos assim, que Condeixa tem assumido nos últimos anos? Muito bem, muito obrigada, muito bom dia, obrigada pela oportunidade e parabéns ao canal por proporcionar este momento de debate e de ideias aqui que vamos aqui promover e também aos meus colegas que estão aqui presentes. Respondendo objetivamente à sua questão, Catarina,
Eu, efetivamente, tenho uma experiência autárquica de 16 anos. Eu saio, portanto, da gestão autárquica da Câmara Municipal de Condeixa em 2021. Portanto, eu não estou presente nos últimos 4 anos em nenhuma função política e, portanto, saio em 2021 já por uma situação de verdadeira discórdia política, portanto, interna do Partido Socialista, por não concordar com a constituição de listas, por não concordar com o rumo que se estava a tomar do Partido Socialista e, portanto, nesse sentido, não me sentia confortável e saí. Saem também várias pessoas que sempre deram e muito ao Partido Socialista em Condeixa também dessa gestão autárquica. Nos últimos 4 anos eu dedico-me em exclusividade à minha atividade profissional, que sou professora universitária, mas nunca deixo de estar atenta, efetivamente, às movimentações e ao desenvolvimento de Condeixa, que é exatamente a terra onde vivo, onde nasci, onde a minha família assim, está presente e onde as minhas filhas estudam e estão presentes. E, portanto, também tenho, e sempre mantive a ligação com o Partido Socialista também, e fui militante. Atendendo, efetivamente, à falha de liderança, o que está em causa é claramente uma falha de liderança política em termos do Partido Socialista e que interfere claramente também nas próprias estruturas do governo, da Conselhia Política e também do destino de Condeixa. Várias pessoas de vários aspectos políticos, e aqui tem que ser bem clara, não só dentro da família socialista, mas fora da família socialista, condeixenses, eleitores de diferentes áreas políticas e que simplesmente simpatizantes ou independentes, começam a apelar grandemente para que eu venha a palco no sentido de protagonizar uma candidatura independente para poder efetivamente dar estes novos caminhos a Condeixa, uns caminhos de maior futuro, de uma maior prosperidade futura, de maior liderança, de maior comprometimento e envolvimento. A nossa candidatura, a candidatura de Condeixa Novos Caminhos, tem exatamente isso de novo. É efetivamente uma candidatura feita que nasce do sede da sociedade, dentro dos cidadãos, de diferentes aspectos políticos, muitos do PS, sem dúvida, mas também temos vários do PSD, como de outras forças políticas também, com assento na Assembleia Municipal e a simpatizantes ou verdadeiramente independentes de pessoas que nem nunca tiveram envolvidas na política ativa, mas que fazem parte do Conselho de Condeixa, das suas instituições, das suas associações. Esta é a grande vantagem. É um movimento de cidadãos para cidadãos, com uma liderança forte, protagonizada por mim e por quem me acompanha, por equipas experientes, não só do seu trabalho autárquico, do seu conhecimento profundo do Conselho, mas também da sua experiência e da sua formação académica e profissional. Este é verdadeiramente o rumo, novos caminhos, uma nova energia, muito mais comprometida com a sociedade, muito mais comprometida com a Condeixa e uma alavancagem, uma lufada de ar fresco para a Condeixa. Avelino Santos, acha que estão reunidas as condições para o Partido Social Democrata, tendo em conta também esta divisão no partido que tem assumido a autarquia, ganhar finalmente a liderança da Câmara? Começava por desejar bom dia a todos os presentes, cumprimentar todos os meus colegas de painel e também dar os parabéns ao Contalá por esta iniciativa de poder trazer para a ribalta nacional tudo o que é a discussão dos problemas locais e daquilo que são as lideranças locais. Espero que no futuro o canal Contalá continue nesta senda de trazer para conhecimento da população tudo o que é a realidade local, muitas vezes esquecida. Posto isto, e ainda encontro à pergunta que me endereçou, dizer-lhe que o PSD, embora possa de alguma forma ter a ajuda desta cisão no Partido Socialista, há muito que vinha sentindo que a população estava a começar a acreditar que finalmente era a hora do PSD ser governo em Condeixa. Aliás, as próprias legislativas já mostraram isso com a vitória do PSD em Condeixa, que em 50 anos foi caso quase único. Apenas em presenciais é que os candidatos apoiados pelo PSD venceram. Portanto, isso é um primeiro sinal. Mas o outro sinal é aquilo que eu encontro na rua, em contacto com os munícipes. Eu vivi sempre em Condeixa, nasci não em Condeixa, mas na minha casa dos meus pais, já pertencia ao Conselho de Condeixa, casei em Condeixa, fiz parte de inúmeras associações e organizações particulares de solidariedade e de apoio a muitas áreas em que o poder da população é necessário e sinto que finalmente temos condições
para poder ser poder nos próximos mandatos. Por outro lado, e não deixaria passar isso em branco, é normal também que haja alguma saturação por parte de quem está há tantos anos. Estamos a falar, como o António referiu, de 50 anos de poder local. É a altura também de a oposição, e o PSD tem sido sempre uma verdadeira oposição, mostrar aquilo que é capaz de trazer de novo. E por isso temos um programa muito transversal e que enfoca tudo aquilo que nós achamos que, pela potencialidade, ou pelas potencialidades que as terras de Condeixa têm, se poderia ter feito muito mais. Muito bem. Miguel, a CDU pode protagonizar este ímpeto de mudança se os municípios de Condeixa estão cansados, digamos assim, depois desta leitura apresentada também pelo Avelino, de tanto tempo na liderança, o mesmo partido, a CDU, pode protagonizar essa mudança também? Olha, eu realmente também, como os meus colegas disseram, vinha desejar o melhor para o vosso canal. Eu gostava de dizer que os candidatos aqui presentes são pessoas conhecidas, são pessoas do melhor que se pode encontrar entre nós, e eu penso que qualquer um deles tem ciente de facto que muita coisa evolui em Condeixa, mas muita coisa não está por resolver. E foi um pouco essa consciência que me levou a protagonizar esta candidatura. Naturalmente que há 3 hipóteses, não é? Ou subimos, ou mantemos, ou descemos. Isso é transversal a todos. Mas eu gostava de dizer que o nosso conhecimento sobre o território de Condeixa é longo. Nós concorremos desde as primeiras eleições autárquicas em Condeixa Nova, e claro que não o podíamos deixar de fazer agora. E sobretudo porque nós achamos que há coisas que ficaram por resolver, que é necessário de facto um espírito de olhar as coisas com algum tempo. Eu lembrava-me aqui, e realmente talvez vá perder tempo com isto, mas para mim era importante dizê-lo. Nós estamos na Casa do Paço da Figueira da Foz. Conímbriga é um museu que tem colaborado com todo o país. Neste momento tem em curso o restauro de um mosaico romano de Santa Vitória da Maestial, em Estremoz. E isso não transparece muito entre nós. Nós, de facto, Conímbriga é uma porta aberta para todo o país e para o estrangeiro, e eu acho que falta capitalizar essa vertente de Condeixa. Depois eu gostava só de fazer aqui uma intromissão, não sei se me é permitido, e ler-vos um poema. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura, até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer. É um poema de Eugênio de Andrade que eu ouvi cantado de uma maneira muito especial na Festa do Avante, no domingo, na 49ª Festa do Avante, e que foi cantado belissimamente por a Garota Não, acompanhada pelo coro das mulheres da fábrica de Coimbra. E vem a propósito porque um dos nossos 2 lemas fundamentais da campanha vai ser lutarmos contra o ódio e promover a igualdade social. Eu vou pegar precisamente nesses 2 lemas para passar também a palavra à Paula Avelar. Da sua candidatura, o que transparece também é um objetivo de proximidade, de gestão, apostando na proximidade e, obviamente, tendo em conta o percurso da candidata também pela área social. É uma aposta da candidatura do Bloco de Esquerda para Condeixa?
Bom dia a todos. Dizer que é um gosto estar aqui com os candidatos todos. Felicitar-vos pelo convite que foi feito e pela criação deste canal, cujo objetivo eu percebi ser mais próximo das localidades, em vez de nos focarmos tanto nas capitais do nosso país. O Bloco, efetivamente, aposta nesta questão da proximidade das pessoas. As ideias que tem plasmadas na sua página vêm de encontro a isso. Temos a noção de que Condeixa é um concelho que está a crescer e que, portanto, vai tendo maior diversidade de ideias. O concelho aumentou, deixou de ter tanto aquela população rural e que mais tradicionalmente vota no PS, não é? Nós sabemos que há pessoas que votam no PS quase como se fosse uma tradição, digamos assim, não? E até desconhecem os programas de outro partido. Nós definimos a nossa candidatura tendo em consideração a proximidade que temos da cidade de Coimbra, não dispensando a articulação com os outros concelhos da região de Sicó, mas sobretudo apostar nesta proximidade às pessoas, no esclarecimento claro das ideias do município, na divulgação, na proximidade. E é nisto que apostamos, é nisto que a candidatura do Bloco aposta. Uma defesa intransigente do ambiente e da qualidade de vida de todos, não apenas de notáveis, partidos ou pessoas que se evidenciam, mas envolver toda a gente e respeitar a história do município. Não queremos ser só um concelho dormitório, pela proximidade que temos numa grande cidade, mas queremos ter a nossa própria dinâmica e envolver as pessoas nas nossas decisões em conjunto. Em relação às críticas que vão sendo feitas de alguma estagnação no desenvolvimento, digamos assim, social também do concelho, como é que o Partido Socialista prevê os próximos 4 anos a este nível? Há a questão de facto, Condeixa servir muitas vezes de dormitório, dada a proximidade que tem com Coimbra. Que estratégias é que o Partido Socialista tem para fixar a população e levá-la, de facto, a investir e a ficar em Condeixa? Bom, eu poderia dizer que Condeixa tem sido, ou está a ser, muito provavelmente, vítima do seu crescimento, vítima do seu desenvolvimento, e basta olharmos para os indicadores, para alguns indicadores, que se percebe de forma clara e óbvia que o concelho é um concelho em crescimento. Nos últimos 5, 6 anos temos incrementos do IMT na ordem dos 100%, dos 70%, 80%, o IMI também com incrementos, a derrama com incrementos. Ora, isto significa que, efetivamente, estamos perante um concelho em franco crescimento, franco desenvolvimento. Mas isso depois traz desafios, não é? Naturalmente. Isto traz desafios. Traz um primeiro desafio, logo, decorrente até do que foi possível auscultar por parte dos colegas de painel que se encontram aqui, que é o desgaste da governação. Isso é uma coisa que não é de Condeixa, isso é transversal a qualquer ato governativo mais duradouro. O desgaste de governação é inevitável. Agora, também é muito importante que esse desgaste de governação, que é absolutamente incontornável e natural, não seja também, de alguma forma, parasitado politicamente, porque é algo que não decorre de Condeixa. Os desafios, surgem desafios, e estes desafios obrigam-nos a estratégias mais complexas, porque quanto maior é o concelho, quanto maior densidade, quanto maior o seu incremento demográfico, quanto maior o apelo que um concelho como Condeixa tem tido na sua população e nas populações vizinhas. E em concreto, quais são as estratégias? É fundamental nós pensarmos claramente, e isto é algo que nos norteia, pensarmos fundamentalmente em 3 grandes eixos. As pessoas, é uma inevitabilidade, é para as pessoas que nós governamos, portanto as pessoas têm que estar naturalmente no centro das decisões, mas depois com tudo aquilo que gravita em torno do bem-estar das pessoas, como é também logo à cabeça um flagelo nacional, as questões da habitação. E aí o Partido Socialista tem
uma ideia muito concreta e também ela multivariada, digamos assim. Num primeiro momento temos que pensar no imediato. E no imediato, com o crescimento que Condeixa tem tido, é absolutamente fundamental sermos capazes de recorrer a programas municipais e também a financiamento que temos de correr, inevitavelmente, sprintar, eu diria assim, para conseguir ainda, de alguma forma, operacionalizar e concretizar fundos decorrentes do PRR, mas na habitação é fundamental a construção e arrendamento a custos acessíveis. É absolutamente determinante. Isto não significa guetizar Condeixa, que fique claro para toda a gente. É absolutamente fundamental pensarmos que construção e arrendamento a custos acessíveis significa olhar fundamentalmente para a classe média e permitir um combate àquilo que também é a especulação imobiliária. O PSD também tem estratégias para combater esta especulação imobiliária, que é transversal, obviamente, a todo o país, mas que em Condeixa também se manifesta. Claro que sim, é uma das nossas grandes preocupações e é onde apontamos algumas soluções. Mas deixe que lhe diga que Condeixa cresceu muito, mas cresceu muito pela iniciativa privada. Hoje há um conselho que pode ainda potenciar muito mais esse crescimento e, sobretudo, dar qualidade de vida a quem vive ou trabalha em Condeixa. E o que vemos neste momento é algum estrangulamento, e eu vou dar o exemplo no caso da habitação, que há verbas comunitárias para o efeito e que não foram gastas. Ora, isso possibilitava que não só houvesse uma habitação condigna para pessoas de baixos rendimentos, e há um programa para isso, que não está a ser executado, ou então também, por exemplo, a aquisição, e nós vamos apostar nisso, em muitas habitações que estão devolutas e que podiam ser recuperadas pela Câmara e criar-se depois um sistema de um arrendamento já a preços mais acessíveis, digamos, para uma classe média. Hoje Liliana, os jovens... Vou pedir-lhe também só que participe aqui e perceber se, da sua candidatura, a parte da recuperação do edificado e não só a construção nova, também é contemplada como solução para resolver o problema da habitação? Sem dúvida. Aliás, sobre a questão da habitação, que é efetivamente um problema que nós temos é que nos criar as bases exatamente para o resolver, como já foi feito em outras cidades do nosso país e da Europa. O que nós precisamos efetivamente é de uma carta de habitação municipal, que não está feita, nem sequer ainda foi iniciada. Nós temos uma estratégia da habitação local, mas que tem um fim completamente diferente. Portanto, a estratégia da habitação social era efetivamente para resolver os problemas da má habitação. O que nós precisamos é de uma carta municipal de habitação que venha resolver a questão da habitação no seu aspecto mais diversificado. Desde a situação da má habitação, portanto, da insalubridade em algumas situações, de famílias mais carenciadas, mas efetivamente também das zonas de pressão de urbanística, de preços elevados do acesso à habitação, tal como foi feito em Cascais ou em Almada, em que foram delimitadas áreas efetivamente para controlar o preço ou a possibilidade que outras pessoas possam comprar também em situações de maior preço da habitação. Vejamos este exemplo, efetivamente, Condeixa. Neste momento, nota-se que o preço da habitação subiu 167%. Disparou. Portanto, não subiu. Isto foi mesmo, e há estes valores indicados, efetivamente, pelo site Idealista, tem efetivamente todos esses valores. Nós tínhamos uma habitação em 2013 que se comprava por 784 euros metro quadrado. Neste momento há 1.300 euros aproximadamente, para 1.287 para ser mais precisa, por metro quadrado. É um preço, e antes Condeixa era importante porque captava público de Coimbra que encontrava em Condeixa uma habitação mais acessível, neste momento nós temos uma habitação quase praticamente aos preços de Coimbra. Mas isto não é mau, nem acho que isto seja sermos vítimas, isto é bom, significa que a população nos procura. E procura porquê? Porque temos que ter melhor qualidade de vida. Então nós temos que continuar a contribuir para essa qualidade de vida dos habitantes e de quem nos escolhe, porque se não contribuirmos para essa qualidade de vida dos habitantes, que é esse o nosso foco, é melhorar para a qualidade de vida e para a proximidade com as pessoas, efetivamente podemos começar a ser claramente um dormitório e melhor, as pessoas passam e largam e abandonam Condeixa, abandonam as suas casas e aí temos um problema enorme urbanístico de casas que depois
depois vão ficar devolutas, sem baixo o seu preço, e não é isso que queremos. Nós temos de ter uma carta municipal que nos faça exatamente um mapeamento de todas as situações e avançar rapidamente para soluções. Para isso, veja o PROT. O Programa Regional de Ordenamento do Território tem claramente previsto um projeto que são as aldeias inovadoras. Condeixa está contemplado. Nós temos lá no âmbito disso. É preciso ler os projetos do PROT, é preciso ler a Estratégia Nacional para Territórios Inteligentes e percebe-se que estão lá as soluções. Condeixa tem que avançar. O que se passa aqui, há uma falta de comportamento e de envolvimento de quem nestes últimos, principalmente nos 4 anos, de estagnação relativamente à resposta rápida. Nós hoje estamos num mundo cada vez mais competitivo. Nós não competimos só com a região centro, nós competimos com a nacional e com a internacional. Nós temos que ter cada vez mais um trabalho de proatividade, de procura de financiamentos, de ir à procura de outros fontes de financiamentos. Temos que estar na linha da frente. Não podemos demorar a tomar decisões, porque isso sim, o demorar a tomar decisões faz-nos perder fundos estruturantes como o PRR, como outros fundos, como outras comparticipações de Estado, porque simplesmente não foram tomadas decisões a tempo e Paulo Avelar, concorda que tenha sido desperdiçada alguma energia e alguns fundos também neste domínio e noutros por falta de ação ou por rapidez na ação, nomeadamente na habitação em Condeixa? Concordo em absoluto. Aliás, a habitação, como toda a gente sabe, é uma bandeira do Bloco a nível nacional e bem. E Condeixa não é diferente em relação a isso. Efetivamente não há um parque habitacional público cooperativo, não tem havido investimento na construção a preços controlados. Tínhamos até um programa que era o Mais Habitação e que agora este ano foi reformulado para, isso chama-se Construir Portugal, mas não vemos em Condeixa nenhuma iniciativa nesse sentido. Antes, pelo contrário, vemos um centro histórico que está a ser invadido pela iniciativa privada, que não é do Conselho, já verificámos isso, para especulação imobiliária. Defendemos a reconstrução das casas antigas, sim senhora, mas para fins de arrendamento acessível e com apoios na isenção de algumas taxas municipais para promover essa dificuldade da construção e os preços também de construção cada vez tudo mais caro, como sabemos. Mas realmente em Condeixa não tem havido um investimento a nível da habitação em nada. Não vemos nada. Temos um centro histórico a precisar de muita recuperação e também temos a noção de que há famílias mais vulneráveis que precisam de ter acesso à habitação a outros custos que não tem. Coimbra neste momento, como já foi dito, está a nível da cidade de Coimbra, a nível dos custos em habitação. Portanto, é imperativo e importante que o município possa também investir nesta situação para bem de todos e para que todos tenham um espaço na terra onde querem ficar. Miguel Pessoa concorda com esta visão de que falta também, digamos assim, uma visão de conjunto, uma carta para a habitação, para que a partir desse documento se possa traçar uma estratégia concreta e haja rapidez na decisão para que Condeixa possa também captar estes investimentos? Eu lembro-me da história da galinha dos ovos de ouro. De facto, Condeixa é um concelho, como já tenho alguma idade, que se tornou muito atrativo para o imobiliário. E eu acho que as pessoas que estão aqui têm responsabilidades nisso, todos nós, e as pessoas que têm estado no Executivo, de uma maneira especial. E de facto, os agentes imobiliários perceberam isso. Perceberam que havia aqui um terreno que era bom, que era perto de muita coisa. Eu estou-me sempre a lembrar também, por exemplo, da zona industrial. Quer dizer, nós demos toda a atenção à expansão do imobiliário, deixámos de facto que acontecessem coisas que não deviam acontecer e de facto, por exemplo, a zona industrial não se alargou. Como é que é possível? Como é que é possível nós termos trabalhadores, termos empresários que precisam de se instalar, precisam de alargar as suas instalações e não foi aumentada a zona industrial? Não existe uma mobilidade direta à zona industrial. Não há transportes para a zona industrial. Portanto, a visão da habitação tem que ser tida em conta com outras coisas, de facto, que não têm acontecido. Eu lembro-me de jovem ver, de facto, quando chegou o 25 de Abril e vimos realmente a habitação social a nascer em vários bairros. Isso acabou. Acabou talvez há várias décadas. De facto, quando digo habitação
habitação social, também podemos falar da autoconstrução, do cooperativismo, que aqui já foi falado. Foram coisas que foram, digamos, abafadas, entre aspas, por esta correria aos novos empreendimentos imobiliários. E nós hoje temos pessoas que se gabam, de facto, de nós termos o concelho que mais aumentou de população na nossa região. Sim, aumentou. E os problemas que isso trouxe também. Portanto, falou-se aqui do património. Nós temos uma zona histórica belíssima, tem 5 séculos de história para contar, para viver também, porque as pessoas que estão de novo precisam também de conhecer e viver e perceber o espaço onde habitam, e esse centro histórico vai sendo apagado ao longo dos anos. António Figueiredo, uma das questões transversais, eu diria, a quase todas as candidaturas é a proximidade que é preciso imprimir e, sobretudo, a alteração de alguns procedimentos entre aquilo que é o poder central, no caso autárquico, e as freguesias. Estamos a falar de 7 freguesias, muitas delas com o sentimento de que pouco chega ou chega pouco a essas freguesias. Como é que o Partido Socialista vai alterar esta percepção de que é preciso, de facto, haver aqui mais, dar mais a estas freguesias para que se desenvolvam de uma forma, digamos, mais equitativa? Muito bem. Vamos perdoar, Catarina, mas eu não posso deixar de fazer uma menção aqui clara a estas questões ainda da habitação. Volto já a isto em 15 segundos, porque me parece, de alguma forma, oportunístico e até demagógico dizer-se que a habitação cresceu, ou o preço da habitação cresceu 160% em Condeixa, quando todos nós sabemos que este não é um problema de Condeixa. Condeixa não é uma bolha. Não é uma bolha no panorama nacional no que diz respeito à loucura que nós temos vivenciado no que diz respeito aos custos da habitação. E o que é claramente também, quando se faz a relação entre Condeixa e Coimbra, o que é claramente um elogio que se faz à governação do Partido Socialista dos últimos anos, porque conseguiu equiparar, em termos de atratividade, Condeixa muito mais do que outros municípios vizinhos. Relativamente ao que refere, a Catarina tem toda a razão. Efetivamente, como eu dizia no início, o programa eleitoral movimenta-se em torno de 3 grandes eixos: as pessoas, o território e a proximidade. Sendo que tudo isto casa com tudo, inevitavelmente. E, no que diz respeito às freguesias, é absolutamente fundamental que, e o programa do Partido Socialista e as minhas ideias relativamente, e as ideias da minha equipa relativamente a esta questão, são muitíssimo claras. Nos últimos anos, na última década, 2 décadas, houve uma necessidade clara de um investimento mais avolumado naquilo que são os serviços do próprio município, que estão, inevitavelmente, centralizados na sede do Conselho. Mas agora urge, efetivamente, desviar o olhar, uma vez que estão concretizados um conjunto de objetivos, urge desviar o olhar para as relações de proximidade com as freguesias. E, nessa perspectiva, o Partido Socialista, nós temos no nosso programa eleitoral uma proposta que eu acho que pode ser absolutamente determinante a este nível. As freguesias têm um problema, claro, que é um problema associado ao recrutamento de recursos humanos, seja por dificuldades de recursos humanos, seja fundamentalmente por dificuldades financeiras, porque os acordos de transferência também não são o suficiente para dar seguimento a um conjunto de necessidades de contratação de recursos humanos. Então, urge resolver isto dando ferramentas à Câmara Municipal para ser ela a atuar fundamentalmente junto às freguesias, como através da criação de um gabinete de planeamento e apoio às freguesias, consubstanciado com um conjunto de funcionários da Câmara, a tempo integral e exclusivamente dedicados àquele departamento, ou àquela divisão, àquele gabinete, de forma a atuarem diretamente junto das freguesias, consoante as necessidades e articulação com os presidentes de junta. Isto permitirá, efetivamente, fazer as rondas de forma muito cuidada e mais intensa junto às freguesias para debelar um conjunto de necessidades imediatas. Avelino Santos, falta também fazer esse levantamento junto das freguesias daquilo que são os problemas efetivos das pessoas que vivem mais longe, digamos assim, da sede do Conselho e apoiar essas iniciativas? Eu acabei de fazer um périplo por todas as aldeias de cada freguesia.
E apesar das freguesias, de todas as freguesias neste momento serem do Partido Socialista, o que é um facto é que nenhuma me disse que estava satisfeita com a ação do Partido Socialista nos últimos anos. E não falo nos últimos 4 anos, falo já anteriormente. Realmente, as dotações financeiras para as freguesias e no âmbito das suas competências ficam muito aquém das necessidades atuais. Nós, tal como o Partido Socialista, agora, e só não percebo porque é que já não o fez há mais tempo, acho que já devia ter feito um gabinete, precisamos de um gabinete, mas prático, porque eu costumo dizer que estou farto de projetos, de se gastar dinheiro em projetos, de se criarem projetos, e provavelmente a Carta da Habitação poderá ser mais um estudo teórico, mas depois não há uma prática. E nós, pelo menos na minha vida, tem sido uma vida de ação, prática. Eu não posso conceber uma coisa teórica e não executar. Tem que se executar. E para isso temos que saber captar recursos, sejam eles provenientes do Estado, do Orçamento de Estado ou de entidades exteriores, entidades externas. O que é um facto é que as freguesias muitas vezes não fazem mais porque não têm recursos financeiros, não têm meios humanos capazes. Muitas vezes, uma própria máquina que a Câmara pudesse ceder resolvia o problema e a felicidade, se calhar, e isto é importantíssimo para o PSD, resolvia esse problema. Estamos a falar de pequenas coisas, mas que são grandes para essa população, para elas poderem viver. E já agora deixe-me que faça aqui um pequeno reset à questão anterior, que é a qualidade de vida também se mede, e as pessoas procuram Condeixa exatamente porque tem uma acessibilidade fenomenal, tem uma estrutura em termos de apoio à família boa, em termos de comércio local, em termos desses equipamentos, mas depois falta aquilo, e quem vem para Condeixa são jovens famílias, falta aquilo que hoje na vida moderna é essencial. É tão essencial como haver água disponível no meio rural para regar um quintal, porque essas pessoas estavam ligadas à agricultura. É preciso que a Condeixa ofereça mais parques infantis, que ofereça mais espaços verdes condignos, que ofereça espaços de lazer, que tenha um pavilhão multiusos que possa ligar o desporto e a cultura, e que não tem, e que é uma solicitação, é mesmo quase uma imposição desta população que vive naqueles aglomerados a que nós vulgarmente chamamos urbanizações, e nós temos a proliferar em Condeixa, e devemos manter, mas ordenadas, com tudo aquilo que hoje é essencial, que é a defesa do ambiente, a defesa de tudo aquilo que são espaços verdes e que não podem ser substituídos por edificado moderno. Muito bem, vamos abrir a discussão também aqui aos candidatos, aqui do meu lado direito, a questão da transferência quer de fundos, quer de energia, digamos assim, para as freguesias que têm sido menos escolhidas, digamos assim, para essa prioridade. É agora, nos próximos 4 anos, que essas freguesias vão de facto ser olhadas de outra forma? É imprescindível que isso aconteça, mas não é preciso ter um gabinete, porque a verdade é que essas necessidades das freguesias estão devidamente mapeadas, e todos nós sabemos. Portanto, os próprios presidentes Junta em Ação e sabem, já os deram a conhecer efetivamente quais são as necessidades, e todos nós que já fizemos durante estes últimos anos também o porta a porta, o conversar com os cidadãos, com os diferentes municípios das diferentes freguesias, sabemos claramente os problemas, onde é que eles existem e como é que eles têm que ser resolvidos. E o que aconteceu aqui, efetivamente, eu fiz parte de 8 anos do Executivo, ou melhor, 16 primeiro como Assembleia Municipal, vereadora sem pelour com o engenheiro Jorge Bento, e 8 dos quais como Vice-Presidente, não tinha o pelour das freguesias, não tinha o pelour das obras, não tinha o pelour dos fundos comunitários, tinha o pelour da ação social, da cultura, da educação, das minações e da gestão financeira, que muito me orgulho dos trabalhos que foram feitos e que muitos deles caíram nos últimos 4 anos, claramente. Portanto, mesmo que diz respeito a outras as questões que foram feitas, caíram e deixou de existir
essa dinâmica. O que se passa com as freguesias é, efetivamente, uma dificuldade de tomada de decisão rápida, no sentido de operacionalizar. É claramente um problema da opção política não ter investido, por exemplo, numa pavimentação de estradas ou de limpeza de caminhos rurais para se investir noutras questões. Nós vimos, efetivamente, outros municípios à nossa volta que fizeram essa pavimentação. Não houve, durante este tempo, uma verdadeira liderança na procura de situações de contratos-programa com a CCDR, de procurar financiamentos externos que não sejam só das transferências de Estado. Temos de ir mais além e há exatamente essa inoperância. E é aí que há o grande problema do que se passou neste último tempo com o Partido Socialista. É efetivamente um problema de liderança, de eficácia, de comprometimento e até de ligeireza no trato das situações. Temos que ter cada vez mais, a vida é cada vez mais corrida, a pressa é enorme e nós temos que estar na linha da frente. Temos que estar nas reuniões, temos que debater, temos que ir procurar os fundos e temos que responder às questões. Nós temos efetivamente muitos projetos, como diz o Avelino e bem. Temos técnicos habilitadíssimos na Câmara Municipal que fazem um trabalho excelente e que têm que ser comprometidos também na tomada de decisão política. Agora, não pode, por exemplo, candidaturas ocorrerem, como o caso da expansão da zona industrial, como disse aqui o Dr. Miguel e bem, não se compreende, estamos na terceira candidatura de expansão à asilo e muito provavelmente vamos perdê-la, porque simplesmente era preciso comprar o resto de terrenos que ainda não se compraram. Portanto, por mais candidaturas que são feitas, são aprovadas, depois não concretizamos na prática porque faltam os instrumentos para a sua concretização. Há um estudo prévio já feito, efetivamente, para a ligação da EIR A17, que liga exatamente às vias regionais e, portanto, do IC2, da variante de Aveiro, do IC13, tudo mais. Portanto, não há, efetivamente, o avanço desses projetos. E isso é fundamental. Os projetos têm que sair da gaveta. Como é que eles saem? É com a liderança. É de alguém que está a trabalhar. Em relação às propostas do Bloco de Esquerda para as freguesias, para o desenvolvimento dos outros territórios que não a sede do Conselho. Claro. O mote que tinha sido aqui dado era efetivamente o como aproximar-se das pessoas e das freguesias. E o Bloco tem ideias concretas em relação a essa situação. Não defendemos a criação de facto de um gabinete, defendemos as reuniões descentralizadas nas freguesias com agendas próprias da freguesia em causa. Um ir lá e não um vir cá para variar. Penso que as questões compreendem-se no local, ouvindo as pessoas, mas também vendo o que é que se passa. Portanto, estas reuniões centralizadas da Câmara parecem fundamentais para a aproximação dos municípios. Depois, a questão do envolvimento dos funcionários camarários nas decisões importantes da Câmara é fundamental, porque eles melhor que ninguém sabem o que é que se passa, o que é que as pessoas pedem, o que é sinalizado, os processos que lhe passam nas mãos e, portanto, isto é importantíssimo. Da mesma forma que, e falando em gabinetes, um gabinete de apoio ao município, com um provedor do município, parece-nos ser fundamental, nomeadamente naqueles processos que se arrastam, porque são mais complicados por alguma situação, quer seja no ambiente, na educação, no desporto, no ordenamento do território, coisas mais delicadas, em que fosse preciso uma informação mais concreta, alguém isento que pudesse passar a informação e fazer esta ligação entre o município e os moradores. Depois, é importante também uma equipa social especializada que possa, no terreno, de forma próxima, identificar problemas e trazê-los aos serviços. Nós sabemos que a Câmara tem um departamento de ação social, mas também sabemos que este trabalho não tem visibilidade. O trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens não tem visibilidade e o da ação social também não tem. E, portanto, era importante que esta equipa pudesse no terreno identificar as várias situações e trazê-las ao terreno. Eu não sei se me é permitido, mas nesta sequência eu gostava também de falar, por exemplo, não temos uma unidade de cuidados continuados. Deixámos que um lar privado tivesse esta valência em detrimento da Santa Casa da Misericórdia. Não houve um movimento do município e da Santa Casa para implantar esta unidade. Não se compreenda, num município que tem 3 unidades hospitalares a 12 km, que não tínhamos este serviço e o que tínhamos deixado passar para as mãos dos privados. Não se entende porquês. Também ninguém me sabe explicar. Em relação às suas propostas para a questão do desenvolvimento das freguesias e da forma próxima com que a Câmara Municipal pode ouvir e gizar as propostas e as soluções para as pessoas que vivem não na sede do Conselho. Eu acho interessante o nome do vosso canal, que é o Conta Lá.
porque acho que estamos aqui a tomar uma atitude um pouco paternalista em relação aos presidentes de junta. Os presidentes de junta são pessoas que têm uma consciência minuciosa sobre os problemas que afetam as populações, que são os que vivem mais próximo das pessoas. E, portanto, eu penso que há muito que fazer, mas há sobretudo esse contacto com os presidentes da junta e, naturalmente, com as populações, que nós achamos que é fundamental. E falou-se aqui de uma coisa que é importantíssima, que são, de facto, os técnicos da autarquia. Os trabalhadores da autarquia devem ser mobilizados de forma... Nós sabemos que isso, o ideal é uma coisa que rompe com aquilo que é a realidade. Mas os técnicos da autarquia, os trabalhadores da autarquia, têm que achar que o Executivo pensa neles. Têm que achar que o Executivo também conta com eles. Eu lembro-me só, para não tomar muito tempo, que nós escolhemos 7 imagens para as 7 freguesias do nosso concelho. Naturalmente que para a Nóbra, isto falando por ordem alfabética, não conhece o nosso território, mas fica a conhecer um bocadinho. A Nóbra é um território caracterizado por ter um paúl natural. Uma coisa que está perfeitamente esquecida entre nós. É uma pena ver como está o centro de interpretação de Arzila e é uma pena como passa ao lado isto. De facto, a natureza dá-nos lições de como é que se tratavam os efluentes. E já agora falar dos problemas que nós temos com as estações de tratamento de água. Mas estava a dizer, portanto, a Nóbra, nós escolhemos barcos. Isto porque às vezes também precisamos de navegar um pouco, não é? Eram barcos que chegavam por vezes a Montemor e mesmo à Figueira. Na antiga comunicação, nós estamos em Conímbriga, mas nós estamos também na Figueira da Foz. O município de Conímbriga chegava à costa. Portanto, era um território que hoje engloba os municípios à volta, na margem sul do Mondego. Segundo, Condeixa Nova. Nós escolhemos para Condeixa Nova uma imagem sobre o Rio dos Mouros. É um sítio natural que ganhou mais visibilidade através da instalação de caminhos pedonais. É de facto um sítio que vale a pena. Escolhemos essa imagem para ver que, de facto, achamos que o ambiente é fundamental para compreender a nossa história, o nosso viver e marcar naturalmente o futuro que passa por aí, por estes sinais. Eu sei que me vai tirar a palavra. Não lhe vou tirar a palavra, mas vou acelerar porque o tempo está a correr, mas pegando precisamente nessa descrição que está a fazer em relação às imagens e às freguesias, falar do próximo tema que acho que é importante que todos se possam pronunciar, que é precisamente a promoção e investimento daquilo que é o património natural e edificado e cultural e histórico de Condeixa Nova. Que investimentos, e posso começar, por exemplo, pela Paula, que investimentos é que é necessário fazer para, de facto, transformar este património num cartão de visita para que outras pessoas que não os municípios de Condeixa e da região possam vir visitar e deixar valor, obviamente, no concelho? Muito obrigada. É uma ótima oportunidade para falar do Museu de Conímbriga, que está muito, muito abandonado. Pronto. O Museu de Conímbriga é uma das referências do concelho. O ano passado teve cerca de 80 mil visitantes, mas é um museu que não tem obras há 40 anos. E é um museu que não tem acessibilidade para as pessoas deficientes na parte das ruínas, só tem a parte do museu. É um museu em que as pessoas leem por QR Code algumas das identificações e este sistema de QR Code está sem funcionar há um mês. Portanto, há um total abandono de um dos locais que mais pessoas atrai ao concelho. Questionamos qual é a parceria que o município tem feito com a Museus e Monumentos de Portugal para deixar que isto aconteça. Sabemos que haviam 5,8 milhões de euros destinados a investir no museu que foram perdidos, porque os concursos ficaram desertos. O município movimentou-se para arranjar esta mão de obra, foram feitos concursos internacionais e depois estas informações não passam para os municípios.
nem toda a gente lê as atas. Portanto, era importante que o município tivesse um esclarecimento verdadeiro e corajoso junto da comunidade, por panfletos nos correios, por mail para quem tivesse, mas as pessoas têm que saber o que é que se passa no concelho. Porque é que o museu está adotado a este abandono? Eu acho que até é vergonhoso para nós. Nos últimos 5 anos, peço desculpa, o museu tem vindo a perder visitantes, exatamente porque as coisas estão abandonadas. Depois não há uma requalificação justa e verdadeira das pessoas que trabalham no museu. Portanto, há muito a fazer. Já agora, pegando no seu mote do ambiente, e eu penso que isto não pode deixar de ser debatido, que é a questão de termos permitido a instalação de 12 hectares de painéis. Ok, nós temos que abrir as portas à energia limpa, sabemos que essa é a tendência europeia, mas temos que respeitar os nossos recursos naturais. E o município aprovou em 2015, por unanimidade, a localização de 12 hectares de painéis numa área que já foi reserva agrícola, reserva florestal, que divide 3 freguesias e que é um pulmão do concelho. Sabemos que na Europa a tendência é para as grandes implantações de painéis, mas em solos que já foram, serviram outras questões, pedreiras e outras. Também aqui, quer o António Figueiredo, quer também o Avelino, em relação ao investimento na promoção turística e este alegado abandono do museu, como é que o Partido Socialista propõe fazer? O que é que o Partido Socialista propõe fazer nos próximos 4 anos? Efetivamente, a valorização, o turismo e a valorização do património é absolutamente central. É absolutamente central porque nós temos, na herança romana, o grande ex-libris, ou ex-libris de Condeixa. E nessa perspectiva, tudo aquilo que possamos fazer em torno da promoção desta herança romana é absolutamente determinante. Que não se cinge somente à herança romana, Condeixa também, do seu ponto de vista natural, temos também nossas redes hidrográficas, que é fundamental também preservar e potenciar para o usufruto da própria população, isto é absolutamente determinante, isso está também no nosso programa eleitoral, mas do seu ponto de vista cultural, na verdade, Condeixa não deu grandes saltos, deu saltos quânticos do ponto de vista cultural. Nos últimos 4 anos, particularmente, Condeixa ficou definitivamente no mapa nacional e até internacional, sob o ponto de vista cultural, com os mais diversos eventos que organiza em diferentes dimensões da área cultural. Relativamente a isto que a Paula mencionou, do museu, duas coisas que eu acho que lhe dou razão. Paula. Uma primeira, a necessidade, também esclarecer que, ficando num concurso deserto, isso naturalmente não cabe à responsabilidade da Câmara, mas que há aqui uma coisa que é fundamental e partilho da sua opinião. Por vezes, eu acho que é necessário incrementar de forma decisiva a capacidade de se comunicar com os municípios, de esclarecer, até através da comunicação de um conjunto de situações, captar também sensibilidades e sugestões para o cotidiano funcionamento da Câmara. Muito bem. Avelino, propostas. O PSD tem uma proposta, porque Condeixa tem áreas de flora únicas na região centro. A zona de Conímbriga tem uma flora tipicamente mediterrânea, com pinheiro manso, com carvalho cerquinho, e urso preservar toda aquela mata envolvente de Conímbriga junto ao edificado humano histórico. Porque Condeixa tem um edificado humano histórico excepcional, não só Conímbriga, mas também na vila e até em algumas aldeias limítrofes da vila de Condeixa. Mas há todo um património natural que o se preservar, e nós temos uma proposta de criar um ecoparque na zona serrana do concelho, de Casmil e Serra Janianos, também de uma vez por todas intervir no Paulo de Arzil de Anobre, na parte que pertence ao Concelho de Condeixa, já que pertence também de outros municípios, por outro lado, fazer uma ligação daquilo que é as necessidades de lazer das populações residentes com aquilo que é o ambiente junto à vila, nomeadamente toda a zona que envolve entre Conímbriga e o Castelão de Alcabidé, que era o local onde os romanos captavam água e que fica para a cidade de Conímbriga, que fica a cerca de 3 km. Portanto, criar aí toda uma série de zonas pedonais e também
marginal à estrada, uma zona de ciclovias, que é uma zona de ciclovia, porque isso é uma estrada que é, sobretudo à noite e aos fins de semana, muito utilizada por pessoas com todos os perigos para a vida delas traz, porque é uma zona com bastante trânsito. Liliana. É preciso criar a marca distintiva, claramente, de Condeixa. E essa ainda não está criada. Efetivamente, é preciso saber, efetivamente, qual é a nossa marca distintiva, que passa muito pelo nosso legado romano, mas muito do nosso património paisagístico. E dos lugares de história. Porque nós, efetivamente, somos um concelho de histórias desde a água, dos moinhos, das nossas aldeias calcárias, do nosso maciço do calcário, que tem que ser preservado, de todas as nossas rotas no que diz respeito ao azeite, à vinha, aos vinhos, às nozes, e, portanto, tudo isto tem que ser integrado num projeto único de promoção territorial e de marketing territorial. Não podemos fazer, como foi feito nos últimos tempos, que a liderança atual do Partido Socialista na Câmara Municipal vê Condeixa e o turismo só no PORS, no Museu PORS. Muito importante, obra fantástica, que nos orgulha a todos, mas não pode só ficar por aí. E o que foi feito com o património relativamente literário? Casa Museu Fernando da Mora, toda a parte dos estudos namorianos e captar a nós residências artísticas. E o que é feito? Tive a honra de poder patrocinar exatamente o centenário de Fernando da Mora, tive a honra de poder patrocinar, e juntamente com o executivo da altura, como é lógico, de fazermos o centenário de Denis Jacinto e criar o festival de Denis Jacinto e os prémios de dramaturgia e ensaio, era uma parceria com a imprensa da Universidade de Coimbra, que teve centenas de concorrentes ao prémio, que depois caiu, claramente, com a Galeria Manuel Filipe. Nós temos a nossa sede, nós somos efetivamente um concelho de história, um concelho de valor arquitetónico, de palácios, palacetes e solares, de uma paisagem maravilhosa vista das terras, do cimo da Senhora do Circo, que todos nós conhecemos, de algo que tem que ser efetivamente preservado, mas não temos a nossa marca. Ela não está claramente delineada e isso é importante fazer e promover isto e procurar financiamento para isso. Nós podemos todos sonhar e sonhar é que manda a vida e temos que ser todos sonhadores nesse sentido, mas temos que procurar os financiamentos para o sonho. Eu não sei se os meus colegas já leram o plano regional de ordenamento territorial, o PROT. Está lá claramente um projeto das aldeias com história. Este é um programa para Condeixa que nós temos que ir a correr atrás. Mas se não formos correr atrás, perdemos. Como temos perdido tantos financiamentos que vamos e depois, por inoperância, por falta de diligência, de rapidez na tomada de decisão, perdemos porque não há, efetivamente, empresas que concorram, no caso das construções. E isto não podemos perder tempo. Não se pode perder tempo. É simultaneamente uma busca constante dessas fontes de financiamento, dos programas, de reunir com as nossas entidades, CCDR, Comunidade Intermunicipal e programas mais à frente. Temos que criar o corredor verde em Condeixa. Condeixa tem que ser mais verde, mais digital, mais sustentável, mais inclusiva. Temos que voltar a cuidar dos espaços públicos, da limpeza, do ordenamento. É também uma falta de recursos e, simultaneamente, de planeamento que faz com que Condeixa não consiga potenciar, por exemplo, este património natural que tem sido aqui tão referenciado, Paula? Sim, já todos percebemos que há uma clara falta de assertividade na procura dos recursos que, a nível nacional, vão sendo dispostos para estas situações. Mas há outras questões em Condeixa muito importantes, a questão do preço da água, por exemplo. Condeixa é o 9º concelho onde se paga a água mais cara dos 19 concelhos da cima. A nível nacional é o 124º nos 278 municípios e, portanto, há que também se debruçar sobre isto, porque neste momento, nós fazendo contas, e eu até tenho alguns exemplos, quem pode menos está a pagar mais. Está aqui a introduzir outro tema que eu vou pedir também ao Miguel Pessoa que se pronuncie muito sucintamente, a questão do património, obviamente, que é por demais caro na sua área também de especialização, mas também muito brevemente em relação à questão do preço da água. Naturalmente que o preço da água não devia ser tão oneroso para os municípios, isso penso que estamos todos de acordo, e teremos que encontrar respostas para tal. Mas eu vinha mostrando-lhe o Concelho de Condeixa de A a Z, porque nós, a freguesia primeira... Não é primeira, possível retomarmos essa escalada sim, mas por causa de uma falei questão de duas. tempo. Estamos mesmo a terminar. É um minutinho. Mas eu não falei. Certo, por isso estou-lhe a dar a palavra agora, tem que ser sucinto. Portanto, eu falei da Nobra, Paulo de Arzila, muito importante, é uma reserva classificada. Certo. Falei-lhe de Rio dos Mouros, Conímbriga, porque
Conímbriga tem um rio que permitiu que houvesse um planalto onde está construída Conímbriga. Portanto, há uma união entre a natureza e a ocupação humana. É uma história fantástica. E é o monumento mais visitado de Portugal, em termos de arqueologia. E não se percebe porque é que, de facto, não tem mais visibilidade, não tem mais atenção de todos nós, não é só, naturalmente, do Poder Central. Mas eu vinha a dizer também, portanto, a Nóbrega, Condeixa Nova, Conímbriga... Não vamos poder percorrer as 7 freguesias, seguramente. Não, se me deixar... Temos tempo. Não. Pronto. Então Eu vinha a peço falar... também a Avelino Santos que participe em relação ao preço da água, que foi o último tema introduzido, para conseguirmos concluir o debate. Realmente, nós estamos muito preocupados com o preço da água, porque esse preço depois advém da ineficácia de todo o sistema em baixa de distribuição de água. Condeixa perde mais de 40% da água que compra, porque esta água é comprada. E é isso que nós temos que intervir rapidamente. António Figueiredo. É exatamente esta a questão. É um problema do sistema de rede que é absolutamente fundamental atuar sobre ele, particularmente porque estamos a falar de um sistema já muito antigo, seja ele relativamente ao abastecimento de água, seja ele relativamente à gestão de águas residuais, mas particularmente ao abastecimento de água é fundamental intervir no sistema de forma a evitar ou a minimizar claramente estas perdas que estavam a ser mencionadas, estão claramente detectadas e que o próximo Executivo, que se me derem essa confiança, quer assumir o compromisso de, à razão de 1,5% a 2% ao ano, começar a fazer a substituição de todo o sistema, porque é absolutamente central, porque é aí que reside o grande problema que depois encarece efetivamente a água. Muito bem, estamos a terminar o nosso tempo de debate. Vou então pedir a cada um dos convidados para fazer uma declaração muito breve de 30 segundos. Começo por Paula Avelar, 30 segundos para uma declaração final. Pronto, então eu queria só aproveitar estes 30 segundos para lembrar a população idosa e a população deficiente. Temos uma APP-ACDM que tem há longos anos um projeto para a construção de um lar. Já teve, pelo que nos foi comunicado pelos sócios, um terreno que foi afeto para essa construção e que foi retirado pelo município atual, não tendo sido atribuído uma outra zona para essa construção. É importantíssimo que esta população também tenha a nossa atenção. E os idosos, quer dizer, temos respostas sociais a nível de centro de dia e lar, mas temos que pensar naqueles que ainda têm mobilidade, perderam capacidades de condução, mas que precisam de se mover. Um sistema de transportes seria bem-vindo para isto. Miguel Pessoa, vou-lhe pedir 30 segundos de uma declaração final ali para aquela Câmara. Conímbriga, Condeixa Nova para o país. É necessário a descoberta de algo único no nosso país, o Anfiteatro Romano de Conímbriga. É necessário o alargamento da zona industrial para captar mais investimento e para haver também mobilidade e todas essas condições que estão à volta disso. É necessário pensar no Palácio Leme Sotomaior, um edifício classificado do século XVIII, que é o património nacional, está classificado e que era necessário, de facto, uma atenção. E, por último, votar na CDU. Agora a Liliana. Condeixa Novos Caminhos quer trazer um ar fresco para Condeixa, uma liderança forte, comprometida com a população, comprometida na busca e na procura de soluções e de financiamentos para as suas atividades. O nosso programa estrutura-se em 4 eixos fundamentais: Condeixa Novos Caminhos, proximidade, criar adversários municipais, uma educação de excelência, o apoio ao idoso, o apoio a todas as nossas situações mais isoladas e precárias, uma estratégia municipal para a habitação. Votem Condeixa Novos Caminhos. Avelino Santos, por favor. Eu gostaria de apelar ao voto no PSD porque somos a única força política capaz de trazer uma verdadeira mudança àquilo que têm sido as propostas dos outros partidos no passado. 50 anos de história são para parar por aqui. Nós vamos ser capazes de aplicar tudo aquilo que temos nos nossos 5 eixos de ação. Não basta Condeixa ter potencialidades, é preciso concretizá-las e por isso nós vamos fazê-lo porque sabemos que os condeixenses merecem mais. Muito obrigada, António Figueiredo.
Condeixa tem crescido imenso nas últimas décadas, sempre sobre o poder, aquilo que é a governação do Partido Socialista. O nosso eixo, os nossos eixos são fundamentalmente pessoas, território e proximidade. Isto com equipas muito competentes, com grande experiência e que se propõem cumprir uma missão que tem que ser inevitavelmente a de colocar o município no centro das decisões. Esperamos que no dia 12 de outubro todos os municípios se desloquem às mesas de voto e que votem da forma mais informada possível, lendo todos os programas eleitorais e, se for esse o caso, que possam dar a vossa confiança ao Partido Socialista. Agradeço a presença aos meus convidados. O futuro de Condeixa Nova vai ser decidida a 12 de outubro nas eleições autárquicas.